É preciso que compreendamos a seriedade e a necessidade de uma vida cristã saudável, com uma profunda paixão pela evangelização bíblica e cristocêntrica. Para evangelizar é preciso que antes sejamos cristãos. O que é ser cristão? Cristão é alguém que foi perdoado de seu pecado e reconciliado por Deus, com Deus, por meio de Jesus Cristo. Evidenciamos ao mundo que somos cristãos de fato e que fomos transformados, não primeiramente porque decoramos versículos bíblicos, oramos antes das refeições, damos o dízimo de nosso salário, usamos camisetas com frases bíblicas, ou quando colocamos adesivos em nossos carros do tipo nas mãos de Deus, propriedade exclusiva de Deus, ou a serviço do rei, ou ainda quando ouvimos estações de rádio evangélicas. Demonstramos que somos cristãos quando mostramos de modo crescente uma disposição de suportar, de perdoar, de amar os inimigos. Confirmamos que somos cristãos quando refletimos o caráter de Cristo em nós, de maneira que a nossa vida glorifica a Deus. Todo ser humano que recebeu vida em Cristo e o poder do Espírito Santo é chamado a exprimir o caráter e a glória de Deus a todo mundo, testemunhando em atos e palavras a grande sabedoria de Deus e a sua obra de salvação. Assim, o nosso caráter de cristão se expressa nas mensagens que pregamos. Cada cristão prestará contas se e de como pregou o evangelho aos perdidos. Se você diz ser cristão, mas não proclama o evangelho, preocupa-me o fato de que você pode estar indo em direção ao inferno. A tarefa do cristão é ouvir a palavra de Deus e depois ecoá-la. Ou seja, o grande desafio que temos em nossos dias não é descobrir como podemos ser relevantes ou estratégicos, mas descobrir como ser fiel, como ouvir e obedecer às Escrituras. A verdade é que muitas de nossas igrejas precisam ser evangelizadas. As mesmas não sabem o que é o Evangelho de Jesus Cristo e, portanto, não manifestam ao mundo como o nosso Deus é santo e amável, e nem testemunham a maravilhosa glória de Deus, porque ainda essas igrejas não conheceram o Deus verdadeiro. Muitos estão pregando hoje todo tipo de coisas, menos o Evangelho. Tanto os pastores como os membros da igreja têm de se comprometer em evangelizar, mas antes conhecer o Evangelho. Existem muitos pregadores que procuram tornar suas pregações mais relevantes e convenientes, comprometendo assim a essência da mensagem do Evangelho. São pessoas que ainda não entenderam a nossa suficiência em Cristo. São pessoas que tentam ser mais sábias do que o próprio Deus. Nós não devemos seguir esse caminho. Somente o Espírito Santo efetua o novo nascimento no ser humano. A palavra de Deus, e somente ela, dá vida. A autoridade do evangelista começa e termina nas Escrituras. Isso significa que o evangelista tem autoridade somente quando fala a palavra de Deus. A Bíblia é a autoridade e a própria mensagem na vida do evangelista. O ministério de um evangelista tem de ser caracterizado pela forma prática de submissão à palavra de Deus. O compromisso de evangelizar é um compromisso de obedecer às Escrituras. Evangelizar é pregar salvação tão somente pela obra de Jesus Cristo. O Evangelho não é a declaração de que tudo está bem conosco, nem de que Deus é amor, nem de que Jesus quer ser nosso amigo. O Evangelho não é a mensagem de Deus, de que Deus tem um plano e um propósito maravilhoso para nós. O Evangelho é as boas novas
de que Jesus morreu lá na cruz como único sacrifício vicário em favor dos pecadores e ressuscitou, estabelecendo um meio de sermos reconciliados com Deus. Evangelho é a mensagem de que o juiz se torna pai se tão somente nos arrependermos. Evangelho é a das boas novas. Portanto, devemos evangelizar porque Deus diz em sua palavra que devemos fazer isso. E assim, a evangelização é caracterizada pelo conteúdo bíblico. A nossa oração é para que o Senhor da missão trabalhe em nossas vidas, de tal forma que reconheçamos cada vez mais a nossa responsabilidade solene de anunciar somente e todo o Evangelho